Alô, Olá, boas, boas, tudo bem, Andreia? Bom boa dia, boa tarde. tarde, bom dia. É isso, tudo de bom em todo o dia e toda a noite. Ora bem, hoje estamos aqui para ter uma conversa sobre a vida e são conversas às vezes muito chatas, porque às vezes as pessoas pensam, isso é uma opinião, isso é uma filosofia, isso é baseado numa crença. A vida é muitas vezes uma questão de sorte. Há quem diga que se tem que fazer pela vida. Há outros que não percebem porque é que a vida deles está parada e a dos outros anda. E isto vai criando sempre muita confusão, principalmente no mental das pessoas. Ficam com todo o tipo de ideias e de autocríticas em relação a elas mesmas. Andreia? Andreia? Eu creio que a Andreia caiu. Bem, Andreia, eu não te estou a. Voltei. Voltaste. Ok, então vamos lá. Eu estava a dizer, não é? Que esta questão de olharmos para a vida acaba por trazer muito pensamento em relação a isto. O que é que andamos aqui a fazer? Porque é que uns têm sucesso e outros não têm? E hoje vamos aqui olhar para esta questão da vida e também perceber como é que pode ser olhada e o que é que pode estar por trás realmente a impedir o desenlace da vida. Por isso, Andreia, eu vou começar por te pedir para iniciares então aqui o que é que vens trazer com esta questão de esta vida que não anda e, por favor, o palco é teu. Bom, esse título Que vida é essa que não anda? Ok, vamos olhar para dentro. Olhar o que você veio fazer. Qual é o seu projeto de vida? O quanto que você sente as coisas. Não fazer por obrigação. Não fazer porque eu tenho que fazer. Porque quem faz por obrigação, faz por dever. Não tem prazer. Eu vou trabalhar porque eu preciso do dinheiro. Então, eu não tenho prazer no que eu faço. Eu tenho obrigação daquilo ali. Então, eu vou ter dificuldades com aquilo. Quando eu saio com prazer, eu não sinto isso. Então, essa vida que não anda, o que é que eu tenho que fazer para a minha vida andar? Não é só em sentido do serviço, em sentido de família, de problemas, de qualquer outra situação que você tem para você trazer dentro da sua possibilidade, que cada um tem uma consciência, cada um tem um entendimento, o que ele precisa fazer para o outro. O que ele precisa fazer para ajudar, dar consciência em algo. Então, é sentir o seu coração. O que aquece o seu coração? Quando você pensa, você fala assim, nossa, que gostoso. E o que é aquela teimosia que você tem? Eu quero porque eu quero. É uma forma de pensamento. Não, eu vou fazer isso na minha vida porque isso vai dar certo. E você não para e olha profundamente o que é. Você não para e olha que talvez você tem algo para se fazer que você
tem que resolver primeiro algo denso, exemplo, dentro da sua família, que você não queria fazer. Aí você vem uma teimosia, uma birra. Então o universo vem, te mostra algo que você quer na tua vida, depois ele para a tua vida. De repente ele vai lá e te dá um start sobre aquilo, para que você possa fazer esse movimento de resolver aquelas situações que você veio para resolver. E não adianta você fugir. Você pode fugir, mas uma hora essa situação vai vir de uma forma bem desagradável para que você resolva. Por quê? Porque você passou do tempo de fazer por livre, espontânea vontade. Então o universo vem e te cobra. Você não vai fazer? E às vezes, essa forma são formas que te machucam. Então, enquanto você não tem isso resolvido e você não tem essa percepção, o que é que eu tenho que fazer? A sua vida fica empacada. Ela anda um pouquinho, para. Anda um pouquinho, para. Anda um pouquinho, para. E não passa para o outro nível. Raquel, você quer falar alguma coisa? Queria porque aquilo que tu estás a trazer em termos do que é o projeto, não é, de vida, da questão do andar, daqueles resultados que nós temos que obter de alguma forma se queremos ver a vida andar. Isso pressupõe sempre, obviamente, não é? Uma decisão, não é? Porque quando nós pensamos, ok, eu tenho que ir resolver aquilo, não quero fazer, depois entretanto somos ali constrangidos de tal forma pelos acontecimentos que, ok, vai ter que ser agora e vou ter que fazer isto. E normalmente quando somos colocados nesse movimento, quando tomamos esse passo, a vida anda. Há uma coisa que antes disso eu gostaria de trazer que tem a ver com o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa agarra-nos muito a essa birra de não querer fazer o movimento. Porquê? Porque a culpa desenlaça em vários ramos. Nós temos uma culpa que pode ir agarrar-se a uma questão de falta de merecimento. O que é isto de falta de merecimento? Bem, é assim, eu não sei se sou tão boa assim. Até porque, quando eu era criança, alguém me criticava muito cada vez que eu tinha ideias ou cada vez que eu fazia alguma coisa. Será que eu agora mereço ser reconhecida? Como é que é? Porque se eu merecer, se esse reconhecimento vier, isto pode ativar uma culpa que foi sentida lá atrás e uma vergonha quando se foi criticado. E então a pessoa coloca o seu merecimento longe. Outra questão que a culpa pode trazer tem a ver com o medo do erro e o medo do passado. Quando eu tenho medo do erro, eu vou ter tendência a olhar para referências na minha vida do passado e eu vou olhar para o que eles fizeram. Quando eu olho para o que eles fizeram, e se eu acho que eles erraram, ou se eu ouvi muita gente a dizer que eles erraram, óbvio que está aqui no meu registro, se ele errou, ele é culpado. Não é? Óbvio. E isto fica aqui dentro, em termos de inconsciente. Eu vou para a frente, preciso tomar decisões na minha vida, só que vem este medo de errar, porque se eu errar, alguém pode vir e dizer que eu sou culpada. E aqui está novamente a culpa a ser a grande mãe. Medo
do sucesso está muito relacionado com o medo das consequências e das responsabilidades. Porque, vamos imaginar, eu atinjo um determinado nível de vida e isso vai exigir o quê? Isso vai exigir uma outra postura da minha parte. E isso também vai convidar outro tipo de pessoas a aproximarem-se de mim e isso vai convidar também outros pedidos, solicitações de pessoas próximas de mim. Vamos imaginar que alguém que pode ter parentes com dificuldades financeiras. Esta pessoa vai ter medo de ter sucesso, porque esse medo do sucesso vai trazer esses parentes, por exemplo, a pedirem-lhe dinheiro. E isto vai envolver o quê? O medo da culpa, porque depois como é que é? Então, e como é que eu vou dizer que não? E depois eu sinto-me culpada, porque como é que eu cheguei aqui a este ponto e agora eu fico aqui aflita por ter que ir partilhar aquilo que eu já consegui. E é importante aqui entendermos isto porque enquanto estivermos agarrados nestas dinâmicas e com esta culpa aqui a vibrar, é muito difícil a vida andar. Outro aspecto que eu ainda quero trazer, ainda em relação à culpa. Naquele exemplo que eu dei previamente do medo do erro, em que a pessoa acusou alguém, não é, de ter errado, não é? Ele é o culpado. A pessoa pode ter um movimento, inclusive, de vingança. Também. Que é, eu quero vingar, por exemplo, o meu pai que falhou. E então isto vai levar aqui a uma potência em mim de tentar fazer todo o esforço para vingar o meu pai, para livrar-me da culpa. E para o livrar da culpa. Por isso, quando nós olhamos também aí para o projeto de vida que tu trouxeste, sim, o projeto de vida começa a assinalar-nos, ó, há aqui coisas que tu vais ter que começar a resolver. Fica esperta, abre os olhos, atenta. Quanto mais difícil fica, como tu disseste, quanto mais tendência à birra nós ficamos, não é? Que eu não quero olhar para isto. Eu sei que é, porque normalmente nós temos noção que há problema. Nós sabemos. Não quero enxergar. Não, eu sei que está aqui problema. Mas eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Então deixa-me colocar as outras coisas mais importantes na minha lista de prioridades. Este problema que eu não quero encarar vai ficar debaixo do tapete. E também há aqui este medo de confrontar com a consequência. No sentido de, se eu sei que tenho uma coisa complicadita para resolver e eu não quero resolver, é porque eu tenho medo do que eu tenho que depois tomar como responsabilidade sobre. Porque quando nós vamos resolver uma coisa séria, aquilo que já não é, aquilo depois já não fica a mesma coisa. Não fica. Nós mudamos de atitude, nós temos que tomar outras decisões, nós temos que colocar-nos a lidar com coisas que nós não gostamos. E também neste desafio, o que é que acontece? Aquilo que eu menos gostava, o que eu mais temia, o que eu acho chato, de repente é também um teste para nos validar e fazer-nos entender que conseguimos ir para além de, não é? André, eu passo a palavra. Nossa, foi tanta coisa que você disse. Esse merecimento, esse medo que você trava,
tá? Você trava porque o outro errou com você. Papai e mamãe errou lá, né? Então eu não quero fazer igual, então esse medo me paralisa, então eu não faço nada. Isso nada mais é do que também uma forma de um pensamento que eu não quero errar, eu não quero fazer, que também, se você for olhar para um outro lado, é uma birra. Eu não vou fazer nada porque eu tenho medo, a criancinha não cresceu e tá ali. Ok, vamos olhar para esse merecimento. Eu não quero ganhar dinheiro, eu não quero trabalhar desta forma, eu não quero porque os outros vão me pedir dinheiro. Então, eu estou colocando a minha vida à mercê dos outros. Por quê? Porque eu não sei colocar não, falar um não, colocar um limite. Não é porque eu fui para a vida que eu me sobressaí, que eu ganhei mais, que eu tenho obrigação de colocar todos nas minhas costas. Não, não é maldade. Não é maldade. Por quê? Aos olhos de muitas pessoas, mas você sobressaiu. Você tem obrigação de fazer isso. Não. Por quê? Porque quando eu faço o que o outro tem que fazer por ele, eu estou alejando. E nós viemos aqui para aprender. Então, se o outro não tem o aprendizado que ele precisa ter, porque eu fui lá e dei tudo de mão beijada, porque nesse mundo a gente não vive sem o dinheiro. A gente não vive sem as coisas. Se eu faço tudo isso, eu sou responsável por o outro não ter crescido, não ter aprendido. Então vamos lá, por uma birra, por uma teimosia de criança, porque é criança que dá birra, eu estou lá no meu passado, achando que eu, como meu pai errou, eu não tenho o direito de acertar. Vamos olhar para o papai, porque merecimento é o papai. Vamos constituir tudo isso. Então, às vezes, eu falo às vezes, mas não é às vezes, é uma forma de amar o outro, principalmente assim, uma pessoa muito próxima, é você aprender a dizer não. E falar esse não para essa pessoa não é por maldade, é para ela ir, para ela aprender. Então, vamos supor, igual a eu preciso fazer uma determinada coisa na minha vida em que eu não gostaria de estar fazendo. Só que a vida me veio. E a partir de um comentário, eu olhei para aquilo e vi, é o momento. Por quê? Porque essa situação já está há algum tempo na minha vida, mas ela não me incomodava. Quando ela me incomoda, eu parei e olhei. Opa, por que isso está me incomodando desta forma? E eu vi que o momento para resolver o que eu falava que não ia fazer, que achava que não era a minha obrigação, eu tenho um entendimento que vou fazer. Então aí a percepção é o seguinte, o universo te bateu na porta e te mostrou. Por isso que a gente tem que estar sempre atento a olhar para tudo isso. O que o universo está me trazendo? Quais são as percepções que estão acontecendo neste momento na minha vida? Você tem que estar com o teu radar ligado. Por quê? Quando eu percebo que é o momento de fazer, eu paro de ter atitude de criança, de birra, de teimosia, do medo que me trava, do não merecimento do pai e põe a minha vida para andar. E vou fazer o que precisa fazer. Então, eu tomo atitude, eu me encho de mim e vou para a vida. Porque se eu não for, a vida vai vir aqui. Só que ela vai vir me cobrar de formas que talvez eu não goste.
Mais alguma Pode coisa ou falar? queres que eu... É? Então, há Pode. aí uma coisa interessante que tu disseste, e que eu acho que isto é senso comum, mas que vale a pena reforçar. Cada vez que eu não digo não ao outro, eu estou a dizer não a mim. Portanto, não, cada vez que eu não digo não ao outro, Eu exatamente, eu falo estou a dizer não para não mim. para mim. E, e isto, em termos de vida, tem um impacto gigante. Porque se eu estou a dizer não para mim, eu estou a dizer não à minha vida. É como se a minha vida não tivesse valor. E se eu não vejo valor em mim, eu não vou ter facilidade em reconhecer o que eu atingi, as metas alcançadas, as coisas boas que eu fiz, em que é que eu sou boa. Perde-se a noção da autovalorização. Essa questão do autovalor desaparece. E como estamos aqui a falar de autovalor, e já falámos aqui desta questão de esta culpa que entra aqui e que começa realmente a fazer-nos algumas rasteiras, eu acho que é importante aqui trazer uma outra noção. Porque às vezes as pessoas nem sabem que são atormentadas pela culpa. Nós estamos aqui a debitar e tal, projeto de vida e culpa, e as pessoas pensam, está bem. E eu faço assim uma pergunta muito rápida e muito concreta, que tem a ver com dinheiro. Estávamos a falar de autovalor. Valor é o quê? Valor é dinheiro, dinheiro é valor. E aqui a pergunta é: como é que vai essa vida financeira? É simples. Porque a vida financeira vai nos contar se há culpa ou se não há culpa. A vida financeira vai indicar assim: tu tens dívidas? É? Interessante. Então, a pergunta é: quem é que tu pensas que está em dívida contigo? Quem é que tu pensas que não te deu o suficiente? Que não te deu tudo? Que tu achaste que merecias? Tu achaste que precisavas? E que não te deu? Que dinheiro é esse que até é muito, mas que se vai todo pelo ralo? Porque a pessoa diz, não, eu até tenho um bom ordenado, mas a chegar ao final do mês eu já não tenho nada. Então não quer guardar esse dinheiro para o final do mês para se presentear? Ou tem medo de ter que presentear alguém porque alguém pode perceber que está a subir na vida? E então, se tiver esse dinheiro de sobra, vem gente cobrar e você não consegue dizer que não. E é aqui que muitas vezes as pessoas começam a perceber se realmente há culpa ou não. Porque às vezes a culpa não é assim tão perceptível. Às vezes é traduzida só numa angustiazinha. Ai, não sei bem se consigo dizer que não. Ou então é tão escondida esta culpa que mal aparece. A pessoa só depois percebe que não consegue fazer movimentos. E depois chega aquela história da procrastinação. Então, procrastina por quê? O que é que tem medo de alcançar? Seja bom ou mau. Porque isso traz consequências. Porque foi como eu já disse, até trazer dinheiro traz consequências. E mais outra coisa. Vejam que se vocês atingirem um determinado nível de vida, isso vai necessariamente criar um impacto na vossa vida relacional, principalmente com família e amigos. Vejam até que ponto é que se vocês se olharem nesse patamar, vocês percebem,
Aí eles depois ficam para trás. Será que eles depois me veem da mesma maneira? Será que eu ainda vou ter lugar na minha família? Será que eles ainda vão olhar para mim da mesma forma? E os meus amigos de há tantos anos? Será que vão ficar do meu lado? Mas eles nem têm os mesmos planos e até podem começar a achar que eu estou a armar-me em grande ou que estou a ficar snob. Como é que é aguentar com isto? E estes medos destas críticas fazem realmente, ok, então deixa-me ficar aqui no ramo-ramo, porque enquanto eu estou no ramo-ramo tenho gente que gosta de mim, não é que até me apoiem muito, mas tenho gente que gosta de mim e eu sinto-me apoiadinha dentro daquilo que é a minha realidade. Pode ser um mau apoio, mas aqui nas nossas cabeças o que está pressuposto é melhor pouco apoio do que nenhum. Porque se eu ficar noutro patamar, quem é que me garante que bem apoio? E que apoio é que eu vou ter? Ainda por cima é um apoio desconhecido. Atenção a estes medos, atenção a estas culpas. Porque se formos ver, isto está muito na base. E depois é tal história. Não se entra no projeto de vida. Ou melhor, entra-se, mas é o pontapé. Andreia, por favor. Bom, é o seguinte. Esse dinheiro é o valor, tá? Ele é relacionado ao dinheiro ao seu valor. O que você traz de valor para isso? E o seu valor, ele só é manifestado quando se tem amor. Então, uma coisa caminha com o outro. Ter a responsabilidade de crescer, de virar adulto. Largar aquela criancinha que está lá atrás. Você está num corpo de adulto, trazendo uma criança. Então, quando esse adulto cresce, de fato, no interior, assume toda aquela responsabilidade, porque é o adulto que sai para trabalhar, é o adulto que está procurando valor, é o adulto que aprende a se amar. Por quê? Porque ele começa a se olhar, começa a ter o seu autoconhecimento. Então, se tornar adulto requer responsabilidade. E quando você se torna desta forma, quando você gasta esse dinheiro, eu tenho medo de gastar com os outros, então gasta com você. Gasta no teu autoconhecimento, porque a função do dinheiro é circular. Se eu não gasto comigo, eu vou gastar com outras coisas. Aprendendo comigo, porque eu estou gastando comigo, mas eu estou me agregando valor. Eu estou crescendo com isso em ambos. Por quê? Porque quando eu cresço e eu entendo que o outro também precisa crescer e não é dar as coisas de mão beijada, eu entendo que eu não estou fazendo mal. Eu não tenho essa culpa, eu não tenho esse medo, eu não tenho essa criancice que me trava, de medo de perder o outro. Não. As pessoas vão, as pessoas vêm. Todo mundo é responsável pela sua evolução, pelo teu caminhar. Cada um no seu momento. Vamos crescer, vamos ser adultos, olhar para isso, investir em você. Porque quando a gente começa a investir na gente e olhar para todos esses âmbitos, o mundo muda de uma visão drástica. Você tira essa culpa que você carrega dos outros. O outro não é feliz, não faz porque ele não quer, porque ele está esperando que você faça. E você não pode, por exemplo, o outro comer, almoçar, a comida está no estômago do outro. Você digerir essa comida. É ele que tem que fazer isso.
Então, tem coisas que não dá para mim fazer por outro. Eu posso falar assim, nossa, olha que interessante, vamos lá? Vamos compartilhar isso? Mas o movimento é dele. Raquelzinha. Só para terminar, que nós já estamos aqui no nosso tempo. Tu fizeste lembrar-me aqui uma outra noção que eu creio que pode ser importante, que é o nosso próprio autojulgamento pode ser um inimigo muito grande, principalmente quando eu considero que eu pensar em mim, eu colocar-me em primeiro lugar, faz-me egoísta. Se eu tenho este autojulgamento em que, lá está, eu culpo-me, ai, agora só estou a desejar coisas para mim, então se calhar sou egoísta. Epá, e egoísta nós todos aprendemos que é uma palavra horrorosa, não é? Ficamos ali todos, não, eu não quero ser egoísta, que horror. Não, pois. Só que depois lá está, não é egoísta e fiquei carregado com culpas e frustradíssimo. Penso no lado positivo de egoísta, arranje uma boa definição para egoísta, porque pode ajudá-lo aí a mudar a percepção do que é mesmo um egoísta. Fica aqui a reflexão, porque nós vamos falando aqui muito em polaridades, não é? Dentro daquilo que às vezes nós olhamos, é muito negativo. Calma, também é um lado positivo. E aqui o desafio é para a palavra egoísta. É só. Andreia, mais alguma coisa? Não. Não. Então, vamos Só começar a despedir e despedir. agradecer. É isso. Então vá, um grande beijinho, até para a semana. Muito obrigada a todos. Qualquer questão, estamos aqui. Fiquem à vontade. E voltamos para a próxima semana. Tchau, tchau. Beijinhos. Obrigada. Tchau. Tchau.